Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Jesus, o Mistério Revelado. Nós vamos iniciar o capítulo Não Olhes para o Vinho. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para me ajudar a disseminar sementes de Cristo pela internet. Posso contar com você? Já curte aqui embaixo e vamos continuar a nossa leitura. Não olhes para o vinho, e não vos embriagueis com vinho. Efésios 5, versículo 18. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como a víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar, e como os que jaz no topo do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Provérbios 23, dos versículos 29 a 35. Os últimos anos têm sido marcados por tremendos avanços em muitas áreas da vida. Tecnologia nas áreas química, médica, social, jurídica tem revolucionado o mundo inteiro. O desenvolvimento do conhecimento tem beneficiado enormemente a humanidade. Entretanto, um imenso problema permanece: o comportamento e a conduta do ser humano. Por toda parte ouve-se gritos por socorro. O número dos que sofrem nas áreas de conduta e relacionamentos cresce assustadoramente no mundo inteiro. Os profissionais das áreas psicossomáticas ocupam cada vez mais papéis importantes nas sociedades. Na Europa, há uma avalanche de pessoas deprimidas, especialmente as mulheres, mães, donas de casa, executivas, profissionais liberais. Há muita dor e tristeza. A África não sabe o que fazer com as crianças desorientadas. No Oriente, há uma crise de jovens atormentados, sem referência familiar, sem destino e sem Deus. Nos Estados Unidos, as autoridades não têm solução para a onda de suicídios, homicídios entre os jovens escolares. No Brasil, as prisões e os SOS crianças lotados, os lares desintegrados por todo o mundo, acidentes nas rodovias, mortes prematuras, o desafio das drogas. O que fazer? De onde vêm tantos males e tanto sofrimento? Todos esses males e sofrimentos são por causa dos desajustes da pessoa humana na sociedade, o seu inadequado relacionamento social e com a natureza e com Deus. Os pastores, os profissionais da conduta humana, o Estado estão enfrentando o maior desafio de todos os tempos: como auxiliar eficazmente no ajuste e equilíbrio da humanidade? O principal problema do ser humano é ele mesmo. Não podemos dizer que o ser humano foi criado ruim e para viver um estilo de vida tão pobre e sofrido. No Salmo 139:14, declara o salmista: Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Deus nos fez bons e no início não havia condutas impróprias e desarmônicas. Havia paz, segurança e prazer de viver. Mais tarde, começaram os desafios de conduta e de comportamento, por causa da desobediência dos nossos primeiros pais. A humanidade desviou-se da verdadeira fonte de segurança, de identidade e destino. Passou a satisfazer-se não no Criador, mas nas coisas criadas por ele. O mau uso das coisas e condutas desastrosas aumenta cada vez mais. Logo após o dilúvio, a família de Noé teve seu primeiro desastre, o primeiro passo da desintegração familiar e na atração de maldições geracionais.
Em Gênesis 9, dos versículos 20 a 25, temos o triste relato. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertado Noé do vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã. Que tragédia! Um pai amaldiçoando um filho. O caçula, por uma razão que ele mesmo provocou, tudo começou com o primeiro gole do vinho que Noé tomou. O vinho continua até hoje sendo a causa de grande parte do sofrimento da humanidade. Vejamos algumas referências bíblicas ao vinho. Vinho é uma forma genérica de referir-se à bebida alcoólica. Oséias 4, versículo 11, Isaías 5, versículos 11 e 12, Provérbios, capítulo 20, versículo 1, capítulo 23, dos versículos 29 a 35. Oséias 4, versículo 11, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Aqui o profeta Oséias apresenta uma correlação de causalidade de 3 elementos que roubam a sobriedade. Os elementos são a sensualidade, o vinho e o mosto. Todos igualmente tiram o entendimento. Há uma correlação entre eles. Eles cegam suas vítimas. Como pode ser causado esse estado de espírito de loucura ou insensatez nas pessoas? Os antigos povos latinos diziam: Venus est in vino. Sexo ilícito e vinho andam juntos. Em Provérbios 20, versículo 1, diz: O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora, todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Como pode o vinho escarnecer e alvoroçar uma família? Já vimos o exemplo péssimo de Noé. Agora vamos analisar, ainda que de forma bem leiga, os efeitos do álcool na conduta de uma pessoa em seus estágios. Ilustramos na figura de 3 animais: o macaco, o leão e o porco. Os antigos romanos classificavam os efeitos do álcool da conduta de uma pessoa em 3 estágios, a saber, a fase do macaco. Apenas um copo de vinho é suficiente para alterar a conduta e o comportamento da pessoa. Se tímida, a pessoa passa a ser muito mais ousada. Fica faladeira, esperta, comunicativa, otimista. De pobre, torna-se milionária. Seu senso de polícia social é liberado. Senta na mesa, cumprimenta todo mundo, canta nos 2 sentidos, perde o pudor. Tudo isso parece muito bom, parece que não há nada de errado. É por isso que muitos bebem socialmente, para ficarem livres da timidez. Tudo isso é apenas o prefácio de uma história muito triste. A fase do leão. Continuando a beber, a pessoa assume uma condição mais séria, a fase do leão, o homem valente. Aqui ele perde o senso crítico, seu julgamento é falseado. Vê a esposa se arrumando para sair às compras, ao trabalho, à igreja e então conclui, erroneamente, que ela irá traí-lo. Fica cheio de honra e de valentia. Pratica as sevícias ou o espancamento dos seus familiares. O ciúmes o domina, a fúria e o delírio persecutório começam a tomar conta dele. É nessa fase que ocorrem os crimes mais bárbaros. Não há noção de limites, os valores são tão alterados, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. A fase do porco. Continuando no processo, o alcoolista chega ao ponto de mais vil degradação moral. É a fase do porco, caracterizada pela perda total ou parcial dos reflexos vitais. Não há noção de nada, não há controle dos esfíncteres, vômitos, urina e etc. Tudo fica liberado, descontrolado. É a total humilhação. A imagem de Deus na mais vil e vergonhosa condição. Perda dos sentidos, delírios persecutórios.
sensações de que monstros estão se aproximando. Os montes vão cair sobre si. O navio vai afundar. Um mal-estar horrível. Pode ocorrer até o óbito. Agora vamos ver outra passagem bíblica. Para que são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebidas misturadas. Provérbios 23, versículos 29 e 30. Nestes dois versos, nós encontramos as várias consequências danosas do álcool. Ais é o grito dos familiares que perderam um ente querido num acidente de automóvel, causa a bebida. Pesares é a lamentação da família que tem que cuidar de um paraplégico para o resto da vida, causa alcoolizado colidiu a canoa em uma rocha no rio Araguaia. Rixas são as malquerenças entre a família do alcoolista e outros familiares ou vizinhos. Causa ninguém suporta mais a chateação daquele bêbado nojento. Feridas são as marcas mais profundas no cônjuge, nos filhos, nos pais, de ódio, de amargura. Causa o alcoolista vive ofendendo a todos, há anos, sem contar os seus próprios sofrimentos físicos, morais e afetivos. Olhos vermelhos são as amostras da vergonha e da desmoralização. Não há como ocultar-se. Por isso é que o texto de Provérbios continua dizendo: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão causas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Será como que se deita no alto do mastro e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Provérbios 23, dos versículos 31 a 35. As consequências do álcool são como a mordida de uma cobra, sofrimento sem alívio. O único alívio após a síndrome de abstinência é beber de novo. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. O vinho escarnece do Senhor. Falando do ambiente da casa daqueles que bebem, Isaías diz: liras e harpas, tamborins e flautas, vinhos há nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das tuas mãos. Isaías 5, versículo 12. Todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Provérbios 20, 1b. Não olhes para o vinho. Provérbios 23, 31. Embora possamos encontrar algumas boas alusões ao vinho, nossa posição é a de total afastamento dele, pelas óbvias razões. Toda droga cria dependência física e psíquica. O álcool é droga. Todo alcoolista dependente começou apenas com o primeiro gole. Quem bebe pouco, bebe muito. Quem não tomar o primeiro gole, não tomará nada. Bebida alcoólica não é essencial, não me faz falta alguma. Somos sacerdotes do Senhor, todos. Ao sacerdote não é lícito beber bebida forte. Outros podem até poder beber, eu não posso. Objeção. Paulo recomenda a Timóteo que não bebesse somente água, mas também tomasse um pouco de vinho. Resposta: se você tem algum problema com seu estômago, procure um bom gastroenterologista. Tratamento. Ainda que tratamentos médicos e psicológicos sejam muito importantes no processo terapêutico da pessoa dependente do álcool, o passo mais fundamental é a conversão ao Senhor Jesus e a libertação pelo poder do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5, versículo 18. Vamos terminando a nossa leitura aqui por hoje. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a nossa próxima leitura.